Olá, colegas médicos, veterinários e zootecnistas. Você que se liga no nosso canal do nosso podcast CRVRJ, a gente hoje tem uma satisfação muito grande em estar recebendo um dos maiores médicos veterinários do Brasil. Além de amigo pessoal, a gente tem uma relação profissional muito intensa de admiração, né? Então, hoje, a gente, com muito orgulho, a gente vai receber a presença do grande médico veterinário, Dr. Aguinaldo Mendes Francisco Mendes Júnior. Mendes Júnior. Que nome de rei, hein? Então agradeço, doutor Diogo, pelo convite, né? Como o Diogo falou, a gente é muito amigo, é um exemplo para mim, né? Um cara que sempre me apoiou no que pôde. Agradeço muito o convite de estar aqui, bater esse papo gostoso aí, né? Junto com os nossos colegas veterinários e zootecnistas, abordando um pouquinho da área de trabalho que tá despontando aí, né? Isso aí, isso aí. Aguinaldo, você é referência no Brasil nessa questão de animais braquicefálicos, né? Do projeto Narizinho, que você idealizou junto com a professora Ana Soares. Mas conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, assim. Você é capixaba, né? Isso. Então, eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, e eu já entrei. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um contato muito próximo com uma professora de lá, e ela era recém-chegada, recém-formada, e ela falou: Aguinaldo, você tem que fazer residência. Residência te prepara para o mercado e tal. E eu comecei a me preparar para a residência. Prestei algumas provas, né? E passei em algumas, e a UF era mais próximo da minha casa. Eu também conheci alguns professores da UF, então resolvi ficar na UF. E aí fiz a residência. Em que área? Clínica Médica de Pequenos Animais, isso. No final da residência, em um dos atendimentos, eu atendi um cãozinho braquicefálico em internação. Não se falava naquela época em síndrome braquicefálica, né, em cão braquicefálico. E uma das vantagens da residência é que os professores estão sempre lá apoiando a gente, né? Então, nesse momento, eu nunca tinha, de onde eu vim, né? Na verdade, não tinha praticamente cão braquicefálico, então realmente eu não conhecia a doença. E conversando com a professora Ana, né, a doutora Ana Soares, ela falou: Aguinaldo, esse cão, ele entrou num quadro de internação por causa de uma doença primária que é a síndrome braquicefálica. E aí eu comecei, né, a partir daí, estudar sobre a síndrome braquicefálica. E ela falou que já tinha um histórico, né, de contato com esses animais, porque ela é oftalmo. A doutora Ana é oftalmo. E ela ia atender os animais, ela até faz a mímica, né, ela não conseguia avaliar o olho dos animais porque eles tinham dificuldade de ficar com a boca fechada, né, eles entravam num quadro de dispneia e ela não conseguia ver o olho, avaliar o olho desses animais. Então ela falou, existe alguma complicação importante respiratória nesses animais que interfere, na verdade, em todos os sistemas orgânicos. A partir daí ela começou, né, a estudar a fundo a síndrome braquicefálica, e daí veio essa experiência dela. Acabando a residência, eu ingressei no mestrado, né? E aí eu precisava assim, eu gostava já dessa área de doenças respiratórias, mas realmente não tinha um norte. E ela era professora ela é professora de clínica, né, lá da UF, e ela dava a aula de respiratório, né, o módulo de respiratório ela que dava. Ela falou: Aguinaldo, eu estou muito interessada em estudar a síndrome braquicefálica. Eu queria alguém para me ajudar. Você está entrando no mestrado agora, vamos estudar a síndrome braquicefálica? Eu, na hora, aceitei, né? E aí o projeto Narizinho, ele começou porque na família, né, ela tinha alguém da família que passou por um processo num projeto humano que chamava Projeto Orelhinha, que operava algumas alterações, né, de ouvido e tal. E aí, a partir daí, ela criou o nome, né, Projeto Narizinho, que visa operar, né, esses pacientes que têm a síndrome braquicefálica. A gente operou mais ou menos uns 800 animais em 7 anos do projeto, e realmente ela foi a precursora da síndrome braquicefálica no Brasil. E aí eu não sou bobo, fui na onda, né?
Antes dela não se falava de síndrome braquicefálica no Brasil, né? Então eu acho que ela trouxe esse insight para os colegas, né? E hoje isso já mudou muito, né? Antes era difícil receber um paciente encaminhado de um colega para essa avaliação. Hoje já é rotina, né? Hoje vários colegas já fazem bem a cirurgia, trazendo mais qualidade de vida para esses animais. Legal. E Aguinaldo, a gente pode falar o seguinte, você veio do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, né? Qual foi o maior desafio que você teve aqui no Rio de Janeiro, digamos assim, né? Dificuldade de oportunidades, e o pessoal não acreditar no projeto, né? Conta pra gente um pouquinho. Assim, a adaptação pessoal no início foi um pouco difícil, né? Alegre é uma cidade, eu sou de Alegre, lá do Espírito Santo, é uma cidade muito pequena, tem 40 mil habitantes, né? E aí cair aqui no Rio de Janeiro, teve um choque inicial, mas eu fui muito bem acolhido, assim, tanto lá na UF, né, que eu cheguei direto para a residência, então eu considero a UF minha segunda casa, eu fui muito bem acolhido por todos. A minha família, eu tinha uma família, uma parte da família aqui, então eu fui morar com eles, então eles também, se eu estou aqui, eu devo muito a eles, né? Eles me deram esse apoio. Assim, o projeto no início, por ser uma coisa muito nova, então talvez realmente causou um pouco de estranheza, né? As pessoas não conheciam realmente, mas a partir de um momento que o resultado do projeto foi vindo, os animais foram melhorando, foram tendo qualidade de vida, aí já conseguiu fazer com mais facilidade. E, na verdade, o segredo do sucesso da gente é o bom trabalho realizado. Exatamente. Que gera, né, o boca a boca. Exatamente. E você até hoje, né, você ainda tem essa capa de Projeto Narizinho, a marca, né, Exatamente, gente? A marca. Eu sou o Aguinaldo do Projeto Narizinho. Isso para você é um motivo de orgulho, um orgulho sensacional, enorme, né? enorme. Que legal. Ainda falando da professora Ana, né? Eu acho que ninguém constrói nada sozinho, Sim. Diogo. E ela, assim, foi um alicerce muito grande para mim. Ela realmente me orientou profissionalmente, né, academicamente, e também como pessoa na vida, né? A gente tem uma relação muito próxima, a gente é muito amigo. E ela, assim, me guiou realmente. Aguinaldo, faz dessa forma, não faz dessa forma. E isso para mim é muito importante, né? Então, assim, eu falo que existe o Aguinaldo antes e depois da Ana Soares. Se eu estou aqui, lógico, tem o meu esforço, né? Mas ela também foi, assim, me guiou muito. E esse caminho, né? O Projeto Narizinho foi tudo. Ainda assim, o mestrado e o doutorado que eu fiz, né? Foi com pacientes do Projeto Narizinho. Isso trouxe uma notariedade muito grande para mim, né? Então, a pneumologia na minha vida nasceu daí, né? Nasceu do Projeto Narizinho. Então, realmente é um start na minha vida muito grande. Que legal. Essa é a função do mestre, né? A função do mestre é servir de inspiração para o aluno, né? Tão bacana quando isso acontece, né? Exatamente. Assim, em várias situações, ela abriu mão de uma oportunidade que seria para ela, para essa oportunidade, passou essa oportunidade para mim, sabe? Então, isso não é qualquer pessoa que faz, né? Os grandes sábios são humildes, né? A humildade é isso, né? Exatamente. E isso é um exemplo, né? Que hoje eu sou professor também, né? Então, eu tento hoje fazer muito isso com os meus alunos, né? Então, é uma inspiração realmente. Mas sabe que isso ela conseguiu transmitir para você, você tá cumprindo a rigor, porque tentando. As informações que chegam para a gente, que você é um excelente professor, aquele professor que ensina, que acolhe, repreende também quando tem que repreender, né? Sim, eu tento, né? Hoje eu consigo, na minha profissão, juntar duas coisas que eu amo. A medicina veterinária, o contato direto ali com os animais, né, o atendimento clínico e a academia, a sala de aula, né? Então, isso para mim é muito satisfatório, né? Eu sou muito realizado na profissão em função disso. Eu consigo dar aula, eu amo dar aula ali, o pessoal fala e eu acho que realmente é verdade. Aguinaldo, seu olho brilha quando você está dando aula. E realmente é verdade, eu gosto de estar ali, eu faço com muito prazer. Eu também gosto muito de atender.
Então, hoje, na profissão, eu consigo juntar essas duas coisas, né? Então, sou muito feliz mesmo, assim. Consigo... Dissociar você, o Agnaldo clínico do professor, hoje é muito difícil, né? Não dá. Não Não dá, dá. né? Porque eu acho que uma parte do professor, né, é ensinar o dia a dia, as experiências do dia a dia, passar para os alunos o que eles provavelmente também vão passar em algum momento, né? Então, o professor ele não pode ser só teórico, né? Ele também tem que a vivência prática, o umbigo ali na mesa faz muita diferença para o professor ser exemplo para o aluno, né? É, por exemplo, os meus exemplos de aula mesmo são todos casos que eu atendi, entendeu? Legal. Então, assim, se eu não tivesse esse contato com a clínica, eu não poderia dar esse exemplo para os meus alunos, né? Então, é bastante importante. Professor que é prático, né, teórico prático, ele tem uma boa base teórica, tem uma boa base prática, faz toda a diferença para o aluno. Gente, e o doutor Aguinaldo teve, né, no ano passado, um reconhecimento público, né, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade técnica, ganhando o prêmio Médico Veterinário do Ano no Brasil, Aguinaldo. Que orgulho para mim, como seu amigo, para a classe médica veterinária, ter um capixaba carioca aí, niteroense, que ganhar esse prêmio é um motivo de muita felicidade, porque são os colegas que votam, né, nos profissionais. Para quem não conhece, gente, o prêmio ele ocorre sempre no Congresso Brasileiro da Anclivepa, né? Patrocinado pela VetNew também. E aí os colegas são escolhidos, né? E vai para um top 10, depois um top 5, depois um top 3. E o Aguinaldo foi vencendo todas essas barreiras, chegou no top 3 e ganhou esse prêmio, Aguinaldo. Como é que foi para você ganhar? Então, Diogo, foi realmente uma satisfação muito grande, né? Uma felicidade imensa, porque eu pude sentir através desse prêmio o carinho, né, e o respeito dos colegas comigo e com o meu trabalho. Como você bem falou, né, são médicos veterinários, colegas de todo o Brasil, que votam e elegem o vencedor, né? Então, eu pude sentir dessa forma o carinho, né, o respeito, a atenção que as pessoas têm com o meu trabalho, né? Então, foi incrível. E outro ponto bastante importante, né, é que eu fui o primeiro médico veterinário preto a ganhar esse prêmio, né? Então, eu me senti ali, né, como um representante mesmo, né, de todos os veterinários e veterinárias pretos do Brasil. Então isso foi incrível, né? Eu até na minha fala naquele momento eu dediquei o prêmio aos meus ancestrais, né? Porque eu estava ali, mas antes de mim aconteceu muita coisa para que eu pudesse estar ali, né? Então a história aí, né? É triste, mas hoje eu pude estar ali, hoje eu posso estar aqui com você, né? É, eu sou uma pessoa reconhecida dentro da profissão, então eu fiquei muito feliz ali, principalmente por esses dois motivos, né? Pelo reconhecimento e carinho dos colegas e por poder estar ali representando os negros, né? Os médicos veterinários e médicas veterinárias pretos naquele momento. Foi bastante especial. E para mim, Aguinaldo, uma das maiores virtudes do ser humano é a gratidão. Então mostra que você é um ser humano completo, que você tem gratidão a tudo que as pessoas te ajudaram, né? As pessoas que te elevaram até onde você pôde chegar. Lógico, tem muito seu mérito, mas se a gente não tem ajuda do backstage, digamos assim, a coisa não flui. E bacana. Assim, eu acho que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, cara. Assim, a gente precisa, né, do apoio de quem a gente ama e de quem ama a gente para caminhar. Como você falou, a gratidão é uma coisa que não pode faltar. Né? Assim, esse reconhecimento de quem te ajudou, o carinho com quem te ajudou não pode faltar. Né? Então, eu sou realmente uma pessoa que sempre que eu posso expressar isso para quem esteve do meu lado, eu faço questão. Isso aí, legal. E assim, é uma coisa tão gostosa que eu também ganhei esse prêmio em 2016, né? E aí, no momento, a gente, quando foi fazer a cerimônia de entrega e tal, chamaram ao palco meu pai e minha mãe.
e um ano depois meu pai falece. Então, se não fosse naquele ano, meu pai não teria visto, né, o filho sendo homenageado. Então, foi uma coisa muito legal, que eu me senti assim, completo ali, realizado profissionalmente, com 36 anos, ganhando o prêmio veterinário do ano no Brasil. Então, assim, foi muito legal, e eu fico feliz de ter um amigo, parceiro, quem eu admiro também, só tem nós dois no Rio de Janeiro, hein? Pois é, eu lembro Né? na época você falou, pô, Aguinaldo, sou eu e Sou eu e você, você, cara. Bebeto e Romário. É isso aí. Legal, parabéns, meu amigo, Obrigado. parabéns. Esse é reconhecimento da classe, isso é muito legal, porque é reconhecimento do cliente, ele acontece ou não, né? A gente também não tem que criar expectativa, Uhum. mas quando os colegas elegem, é porque realmente Eu me senti muito honrado, isso é muito realmente, legal. e muito feliz, muito feliz. Agora, você abordou um tema da negritude, né? Conta pra gente um pouquinho, Aguinaldo, assim, ó, a gente sabe que é um assunto às vezes meio polêmico, meio chato, mas a nossa gestão do conselho, a gente tem um viés, um olhar mais humanizado, né? Nós fazemos vários eventos, né, sempre para conscientização, né, apoiando colegas que sofrem algum tipo de injúria racial, de racismo. Então a gente queria saber se você, durante a sua trajetória de vida, né, profissional ou pessoal, o fato de ser negro, ou você observou algum tipo de dificuldade, houve um empecilho, você teve que se superar mais ainda para poder provar. A gente vive num país extremamente racista, e eu sempre falo, a gente não tem que ser só racista, temos que ser antirracista, Racista, exatamente. né? Então, fala um pouquinho pra gente. Assim, o racismo hoje ele é muito velado, né? Então, ele não acontece de uma forma direta, mas ele não deixa de acontecer. Aconteceram, na verdade, algumas situações, né? Logo no início, aí eu ainda estava bem no início, um colega virou para mim e falou assim: olha, Guinaldo, eu tinha comprado um pijama cirúrgico, e aí realmente era um pijama talvez um pouco mais grosseiro. Aí ele virou para mim e falou assim: Aguinaldo, você nunca mais vai usar esse pijama, porque senão vão achar que você é o cara da limpeza. Você não pode usar esse pijama, você tem que ser o cara mais bem arrumado, o veterinário mais bem arrumado, e infelizmente isso é uma realidade. A forma que uma pessoa branca é vista é diferente da forma que uma pessoa negra é vista, né? Isso é inegável. Mas, por outro lado, eu nunca deixei me abalar por isso. Nunca, de forma alguma. Eu sempre bati de frente, sempre, em tudo que eu pude, eu sempre tentei fazer muito bem feito, né? Talvez por essa questão, né, para mostrar que não existe diferença, né? Mas as situações acontecem. Um dia desse, pouquíssimo tempo, eu acho que eu tenho um karma com pijama. Eu comprei um pijama caríssimo, R$ 500 o pijama cirúrgico. Aí tinha na copa, assim, dos clientes, na recepção. Eu fui pegar um café, aí a cliente falou assim: você que é o rapaz do cafezinho? Eu falei: por que a senhora tá achando que eu sou o rapaz do cafezinho? Ela ficou meio sem graça, assim. Daí eu falei: tem algum motivo especial para a senhora estar achando que eu sou o rapaz do café? Não, não, é que... Sabe? Então, assim, essas situações existem, né? Mas eu faço questão de não deixar isso me abalar. Na hora fica meio chateado assim, mas depois... Aí eu falei: não, eu sou o doutor Aguinaldo, eu sou médico veterinário. Por quê? A senhora está precisando de alguma coisa? Então, eu faço questão de me impor. Eu não aceito de forma alguma. Falem Podem falar de mim o que quiser, mas eu não aceito nada relacionado a racismo, né? Uma outra situação também que aconteceu, um colega, né, falou assim: que uma senhora veio aqui e falou que tratou mal uma veterinária, né? E meio que o chefe da clínica falou: não, você falou com a veterinária, você vai atender a cliente e tal. Aí eu falei: eu não atenderia, cara. Eu não atenderia de forma alguma. Não aceito, não aceito. Então, assim, ainda existe, né? Talvez hoje a gente consiga falar mais sobre isso, né? Eu sempre que posso, eu estou nas redes sociais postando sobre isso, né? Essa questão do mimimi, né? Hoje as pessoas tendem a usar esse termo, né? Mas realmente só quem passa, quem vive aquilo é capaz de falar o que está sentindo, né? Então, eu não posso falar uma coisa que outra pessoa viveu porque eu não passei por aquilo. Então, só que realmente quem passa sabe
sabe o que está acontecendo, né? E aí dentro disso, uma coisa bastante importante, Diogo, que ganhou um destaque muito grande foi o Afrovet, né? Que eu faço parte, né? Talvez não tão ativamente quanto deveria, mas eu acompanho o trabalho dos colegas, né? A Meirellen, o Renan, que trouxe sim um destaque para os médicos veterinários pretos, né? Então isso eu acho que foi um diferencial muito grande dentro da medicina veterinária. Então existir um, um grupo, né, de veterinários pretos que se unem, que buscam se mostrar, né? Então isso é bastante legal. Só uma outra coisa eu começo a falar e não paro. Uma outra coisa também muito interessante é que um veterinário negro recém-formado, ele falou: Aguinaldo, eu posso te acompanhar? Falei: pode, claro. E aí eu atendendo em Botafogo, atendendo em Ipanema, né? Aí ele virou para mim e falou assim: Aguinaldo, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu tinha medo de vir atender na Zona Sul e ser maltratado, né? Então, assim, essa é de servir realmente, né, de um exemplo positivo para as pessoas, né? Então, isso é outra coisa que eu busco também, de sempre que possível fazer o melhor para poder, de alguma forma, servir de espelho para alguém que precisa, né? Tipo a Maju no Fantástico, né? Ela realmente antigamente a gente não via preto na televisão, né? Então não tinha em quem se espelhar, em quem buscar como referência. Hoje em dia isso tá mudando, graças a Deus, né? Então assim, eu busco sempre fazer o melhor possível, gosto de estudar, de ofertar o melhor de mim para servir como exemplo também, né? Como visibilidade para outros colegas pretos, né? Para os meus alunos, vários alunos pretos chegam para mim e falam isso, né? Então eu fico muito feliz, realmente, muito feliz. Você pode ter certeza, todas as pedras que tentaram, né, te atacar, serviu de base, um alicerce para construir o seu castelo hoje. Hoje você é o rei, você domina tudo, e a gente fica muito feliz que você foi resiliente, você foi, não se abateu. A gente sabe que dói, né, Aguinaldo? Machuca, sim, com né, certeza. talvez noites mal dormidas, choros, mas você soube superar isso tudo Sim, com sim. competência. Então, cor de pele, sexo, faixa etária, não expressa a capacidade técnica de ninguém, Não, né? não. Então a gente tem muito orgulho, cara, de coração de ti mesmo, pelo ser humano Obrigado, Aguinaldo. obrigado. Primeiramente pelo ser humano Aguinaldo, depois o profissional, né? Muito obrigado. Então a gente fica muito feliz. Agora vamos falar de menos arquivo pessoal do Faustão? Vamos entrar na. Arquivo confidencial, né? Vamos para a área profissional agora, né? Vamos lá. Então fala para mim assim, Aguinaldo, dos cães braquicefálicos, qual a classificação que você tem de maior incidência de raças? Tipo, Pug, Bulldog? Fala pra gente. Então, Diogo, assim, existem as raças mais tradicionais, né? Como você citou aí, o Pug, o Bulldog francês, o Bulldog inglês, o Shih Tzu são as raças mais tradicionais. Dentre essas, o Bulldog inglês ele tende a ter mais sintomatologia, né? Ele tende a ter algumas alterações mais marcantes, mas todos os cães braquicefálicos, né, sofrem bastante com a síndrome, a grande maioria, pelo menos. E um outro ponto interessante, né, é que novas raças braquicefálicas, ou pelo menos com características braquicefálicas, vêm surgindo, né? Esses cães de grande porte, o American Bully, com muita característica braquicefálica, o Old English Bulldog, tem o Fluffy agora, que é aquele Bulldog peludinho. Então, além das raças tradicionais, novas raças braquicefálicas vêm surgindo aí, né? Então, a gente vai ter ainda uma leva grande de animais para ajudar ainda, né? Legal. A gente usou aqui um mini roteiro aqui, mas assim, o papo tá fluindo tão bem aqui que a gente vai fular esse nosso roteiro aqui. É um bate-papo entre amigos, né? Isso aí. Recentemente, Aguinaldo, lá na Holanda, né, eles proibiram, né, a criação de raças braquicefálicas, né? Aí é um assunto meio polêmico, né? É polêmico. Você acha que essa é uma solução viável assim, para melhorar o bem-estar do animal ou não? Ou por ser um país de uma temperatura diferenciada do Brasil, talvez o impacto seja menor? Aí é contigo. A grande questão, Diogo, em relação à braquicefalia em si, né, é o grau de braquicefalia. O que os grandes estudiosos de cães braquicefálicos pregam?
não tem que acabar com a raça, mas o ideal é tentar voltar para o cão braquicefálico mais lá do passado, né? Porque o que aconteceu? Ao longo dos tempos, os animais foram selecionados para trazer essas características braquicefálicas. Esse rosto mais arredondado, né? Essa face mais infantilizada. E com isso, para conseguir essas características, houve muita alteração na anatomia do crânio desses animais. Então, com isso, a intensificação da braquicefalia e o surgimento da síndrome braquicefálica. Então, o que os estudiosos pregam é que a gente deveria, através de cruzamento, retornar para o cão braquicefálico lá do passado, que tinha o corpo mais longilíneo, né? O crânio mais projetado, então eram animais que respiravam melhor, animais que tinham menos sinais clínicos, que tinham mais qualidade de vida. Então hoje o grande ponto é esse, não extinguir as raças, até porque são raças de um temperamento incrível, né? Mas voltar para o cão braquicefálico lá do passado, que tinha uma braquicefalia menos acentuada, com isso conseguia viver melhor. Muitos cães braquicefálicos hoje têm características assim que são quase incompatíveis com a vida, né? O animal sofre realmente. Então eles não merecem isso. Então o grande ponto é conscientização de tutor, de criador, do médico veterinário, para reduzir o grau de braquicefalia, para através do cruzamento trazer algumas características do passado para os cães atuais, fazendo que com isso eles tenham menos alterações e dessa forma mais qualidade de vida. Agora, o seu trabalho, assim, ele é muito sui generis, porque você atende na ponta, né, no final, né? Dá um macete aí pro colega, ali, nós temos uma câmera da verdade, aquela câmera ali, fala pro colega que quando é o momento de startar, que seja encaminhado para você. Que a gente, infelizmente, na nossa profissão, nós temos um pouco do preconceito ainda do encaminhar, né? Isso melhorou muito, mas ainda acontece. Dá assim, não, eu vou tentar resolver. Aí manda para o especialista na hora que já está o barco afundando. Né? Então, fala para a gente qual é o melhor momento de poder indicar um paciente para você, para melhorar a questão respiratória. Sim. Na verdade, antes de indicar o paciente para o especialista, né, o próprio clínico ele tem que orientar o tutor. É muito comum na minha rotina o tutor chegar até mim e falar: Agnaldo, eu só vim agora porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, o que é importante? Numa rotina pediátrica de um cão braquicefálico, além de todos os outros cuidados que a gente tem, orientar o tutor em relação à doença. A síndrome braquicefálica, ela é uma doença. O animal que ronca, né, o ronco, por exemplo, é um sinal comum do cão braquicefálico, mas não é normal. É o sinal clínico de uma doença. Rapidinho, você falou em relação à rotina pediátrica. E já para a rotina pediátrica, já informar o responsável pelo animal sobre isso? Sobre a síndrome braquicefálica. Mesmo que o filhotinho ainda não ronque. Exatamente. Tá. Porque provavelmente a síndrome braquicefálica é uma doença que tende a ser progressiva. Então, provavelmente esse animal vai passar por um processo de progressão da fisiopatogenia da doença e vai começar a ter sinais clínicos mais graves. E a partir de 1 ano de idade, quanto antes for feita a intervenção cirúrgica, melhores são os resultados. Evita, né, com que surjam o que a gente chama de alterações secundárias, alterações anatômicas obstrutivas, que não existiam, que não nasceram com aqueles animais, mas em função da fisiopatogenia da doença vão surgir. Então, lá naquele momento, é falar com o tutor que aquele animal é um animal predisposto a uma doença, a síndrome braquicefálica, e que existe tratamento. Esse é o ponto mais importante, né? Reconhecer a síndrome braquicefálica como uma doença e orientar em relação ao tratamento. Tratamento de eleição é o tratamento cirúrgico. Quanto antes a gente conseguir submeter esse animal à correção cirúrgica, melhor vai ser a resposta daquele animal, melhor vai ser a vida daquele animal. Então, na rotina pediátrica, orienta o tutor, fez 1 ano de idade, o animal tendo a narina estenosada, tendo sinal clínico, aí esse é o momento de encaminhar para o procedimento cirúrgico.
quanto antes o animal for submetido ao tratamento, melhor para ele. Tá. Chegou essa pergunta para a gente no nosso direct, a gente falou que ia te entrevistar. Todo cão braquicefálico, ele já tem indicação cirúrgica? Ou, logicamente, depende de cada caso clínico é um? Fala para a gente. Digamos assim que 99%, né? Assim, a grande maioria dos cães braquicefálicos apresentam a síndrome braquicefálica. Só explicando, né, o que é a síndrome braquicefálica. A síndrome braquicefálica são alterações obstrutivas de trato respiratório cranial que dificultam o ar chegar até o pulmão. Então, em função da anatomia alterada do crânio desses animais, eles possuem processos mecânicos que dificultam o ar chegar até o pulmão. Estenose de narina, prolongamento de palato mole, cornetos aberrantes, hipoplasia de traqueia, são algumas dessas alterações. Então, atendi um animal que tem a narina estenosada, ronca, um animal que tem intolerância ao exercício, um animal que se cansa fácil, tem alteração anatômica e tem sinal clínico, né, esse paciente ele tem que ser encaminhado para avaliação. Mas respondendo à pergunta, né, a grande maioria dos animais. Um ou outro animal que tem menos características braquicefálicas, que a braquicefalia é menos intensa, pode ser que ele não precise, né? Aquele cão que fala assim, esse não é do padrão da raça, que tem o focinho mais projetado, nariz mais aberto, então talvez esse animal não precise. Mas, quanto mais dentro da raça, teoricamente, mais alteração esse animal tende a ter, né? Então, a grande maioria dos animais tem a indicação da avaliação e, consequentemente, da cirurgia. Tá. E você costuma fazer um tratamento clínico antes também, com medicações? Ou, logicamente, depende de cada caso, mas basicamente é clínico e cirúrgico ou já vai para o cirúrgico? Então, o tratamento clínico, ele é indicado como um preparo cirúrgico. Né, como são alterações anatômicas, não existe uma medicação efetiva para tratar. O objetivo da medicação é diminuir a inflamação, né, essa forma com que esses animais respiram causa um processo inflamatório muito grande na via aérea. Então, o objetivo é fazer com que esse animal vá para a cirurgia com menos inflamação. Um outro ponto bastante importante é que eles também apresentam muitas alterações de trato gastrointestinal. Então, a gente também faz um manejo dessas alterações, eles têm refluxo, né, gastrite, a gente faz esse manejo antes da cirurgia, para ter um trans e um pós-operatório melhor. Então, o tratamento clínico, ele deve ser considerado, né, mas ele é só um coadjuvante. O tratamento de eleição é cirúrgico, que vai resolver o problema do animal ou que vai ajudar aquele animal é a cirurgia. E gato? Acontece? Acontece. As persinhas lá? Às vezes a gente esquece do gato, né? Exatamente. O gato ele também tem a síndrome braquicefálica. O persa e o himalaia são as raças mais acometidas. E esses animais, eles também sofrem muito, né? Assim, o gato ele perde muita qualidade de vida. Um relato muito comum do tutor do gato é que o gato ele não brinca, ele não sobe, né? A forma que o gato manifesta a intolerância ao exercício é desse jeito, né? Então ele deixa de brincar, ele deixa de subir e também apresenta um certo grau de dispneia. O gato ele tende a ter, normalmente, mais estenose de narina do que o prolongamento do palato. Um ou outro animal apresenta, né, mais de uma alteração, mas a maioria das vezes o grande problema do gato é a estenose da narina, né? O gato persa ele é muito braquicefálico. Então, é muito comum também ele ter a síndrome braquicefálica. Vamos botar a sua frequência de atendimento clínico, cirúrgico. O gato hoje representa, tipo, o quê? Uns 15%? Uns 10, assim, né? Como aqui no Brasil a gente tem pouco gato de raça pura, né? Então a frequência é menor. Mas, assim, dentre os persas, né, dentre a população dos persas, muitos têm, a grande maioria também. Legal. A gente tem um quadro aqui, Aguinaldo, no nosso podcast, né, de que serve de inspiração para
os colegas, né, para os alunos, que muitos assistem nosso podcast, a população como um todo, né, Sim. de falar o seguinte, duas situações do doutor Aguinaldo. Qual o caso você já pegou que você bate no peito e fala assim, caramba, que satisfação do meu ato médico, de eu ter resolvido um animal que dava como perdido, você conseguiu reverter, a situação, o animal ficou super bem, uma realização profissional muito grande, e outro caso que você poderia ter falado assim, poxa, se eu tivesse feito isso, talvez teria dado mais certo. Porque a gente fala assim, veio doutor Aguinaldo, grandes premiações, professor, né? Conselheiro do Conselho do Rio de Janeiro, do CRMV, um orgulho para mim, mas eu falo sempre o seguinte, Roberto Baggio, em 94, ele era o melhor jogador do mundo. Ele tanto é que foi o último batedor do pênalti da Itália e isolou a bola. Então, assim, só erros, situações que a gente tem complicações, só acontece com quem faz. Sim, né? Com certeza. Então, assim, até para mostrar de inspiração para as pessoas, né, a gente tem que tentar minimizar possíveis erros, né? Mas nós somos humanos. Né? Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, Diogo, é que em algumas situações, né, a gente vai perder, não é sempre que a gente ganha, né? A gente só conta as vitórias, mas a gente perde também. O que não pode acontecer é você perder porque você não estudou, porque você não está preparado, né? Assim, em algumas situações até eu penso, hoje eu teria mais condições de ajudar aquele animal. Mas eu acho que isso também está muito ligado à experiência. Sim. Né? Então eu acho que olhando para trás, em algumas situações lá do começo, né, eu penso assim, pô, hoje eu estou mais preparado para ajudar aquele animal. Talvez então, até por equipamentos também? Sim, evolução, né, com certeza. A medicina veterinária está evoluindo muito, né, por exemplo, em relação ao equipamento, né, hoje eu faço as cirurgias com laser, né, então os resultados são melhores. E também, assim, em relação a até terapêutica, manejo terapêutico, né, hoje o manejo é melhor, né, então, assim, talvez pela experiência, mas aconteceram, com certeza aconteceram essas situações, né, que a gente sempre dá o melhor, mas não é sempre que as coisas acontecem da forma que a gente espera. Um ponto um caso muito legal que eu tive, Você né, bate no peito e fala, que orgulho que eu tenho de mim. foi porque assim, dentro da pneumologia hoje, um ponto muito importante é a triagem do paciente. Se é um paciente bem triado, a gente chega ao diagnóstico mais fácil. Por eu ser o Aguinaldo do Projeto Narizinho, né, eu já recebi alguns animais que o problema não era necessariamente a síndrome braquicefálica. E esse era um caso, é um animal que ele veio de fora para eu atender, e ele já veio encaminhado para fazer a cirurgia do palato. Só que eu olhei para aquele paciente e falei, não, esse paciente, ele tem um sinal clínico grave, ele tinha um estridor grave, né, e eu falei, ele tem realmente esse sinal clínico importante, mas isso não é do palato, né? O estridor, ele é um sinal clínico muito associado à laringe, à doença da laringe, né? E aí eu conversando com a tutora e tal, ela falou, não, doutor, é o palato. O pediatra dele falou que é o palato, é o palato, é o palato. Eu falei, olha, então assim, eu não tenho como te ajudar. Aí o que aconteceu? Ele foi para outro colega e fez a cirurgia do palato. O animal piorou, na verdade. E aí ela retornou para mim. Aí eu falei, olha, como eu tinha te falado anteriormente, o problema não é o palato, a gente precisa avaliar, enfim. Aí a gente fez a endoscopia respiratória e viu que ele tinha um colapso na laringe bastante importante e foi feita a cirurgia e hoje o cachorro, assim, é outro cachorro. Ela até um dia desse, ele fez aniversário, ela me mandou o convite do aniversário do cachorro, sabe? Ela fora daqui eu não consegui ir. Mas esse, assim, foi um caso bem legal que eu falei assim, pô, que bom que eu consegui ajudar esse animal. Que era um cachorro super jovem, um cavalier super jovem e que não tinha qualidade de vida nenhuma, E aí, no momento que eu vi ele, eu falei, cara, isso é alguma doença da laringe. E aí, no final das contas, a gente conseguiu examinar, fazer a endoscopia, viu que realmente era, fez a cirurgia e ele está
ótimo hoje, vive muito bem. Que legal. E Muito para bem te mesmo. parabenizar, Aguinaldo, pela sua postura ética também, né? Diante de um quadro de que havia sido feita uma cirurgia por um outro colega, que você já tinha alertado que não seria o mais indicado, e Uhum. você foi super profissional, super ético em não malhar o outro colega. Você falou assim, né? E isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, porque, infelizmente, a gente ainda tem um certo ranço ainda, quando numa situação de uma suposta perda do cliente, né, para um outro. Isso não acontece, o cliente, eu sempre falo que o cliente não pertence a ninguém, o cliente é do mundo, né? Exatamente. É uma coisa bastante importante também, Diogo, assim, o pessoal fala, em relação aos colegas, né, que estão estudando e fazendo pneumologia, tem espaço para todo mundo, cara. Se você é bom, tem espaço para todo mundo. E não é falando mal do colega, desprestigiando o colega que você vai crescer. Você vai crescer através do seu trabalho, da sua competência, né? E em algumas situações acontece isso, né? O tutor, às vezes, ele chega com um relato negativo do colega e em nenhum momento eu alimento isso. Né, falando popularmente, eu corto lá embaixo, falo, olha, tudo bem, aconteceu, agora a gente vai daqui para frente É. e vamos resolver isso. Assim, eu não deixo, Alimenta, né? exatamente, não deixo essa energia continuar, não. Até porque, né, Aguinaldo, o elogio do hoje é crítica do amanhã, né? O cara que te Exatamente. Se elogia tá falando demais, mal, se tá falando mal do outro, é isso hoje, aí, amanhã é de mim, é né? isso aí. Exatamente. Exatamente isso. Você falou um pouquinho tempo atrás sobre a endoscopia respiratória, né? Conta pra gente um pouquinho como funciona. Então, com a evolução, o advento da pneumologia, né, os diagnósticos eles estão mais assertivos atualmente. E um ponto bastante importante para a gente alcançar esses diagnósticos é hoje lançar mão da endoscopia respiratória, né? Através da endoscopia respiratória, a gente consegue fazer uma avaliação bastante completa em vivo de praticamente todo o trato respiratório, né? Então, trato respiratório mais cranial, cavidade nasal através de uma rinoscopia, laringe, traqueia, brônquios. Então, hoje a gente tem uma possibilidade de diagnósticos bem maior, né? Por exemplo, uma doença que hoje o diagnóstico já é bem mais realizado é a broncomalácia, né? Que é um fechamento ali dos brônquios secundários e que o diagnóstico é feito através da endoscopia respiratória. Então, hoje, quando um paciente vem para avaliação de um pneumologista, né, o tutor ele tem que estar ciente que para fechar o diagnóstico 90% dos casos, né, a gente precisa de um exame mais avançado, que a endoscopia respiratória é um desses exames, tomografia, né, mas a endoscopia é base. E você realiza também. Sim, Tá. sim, é de praxe, né, assim, nos casos mais detalhados, mais complicados, digamos assim, tem que fazer endoscopia, não tem como abrir mão dela. Que legal, que legal. Estadiamento do paciente, para uma melhor conduta terapêutica. Legal. Não, a gente tá vendo que é uma área, né, em franca expansão, né? Até porque os cruzamentos continuam ocorrendo, né? A gente acho que dificilmente vai ter extinção do Bulldog, do Shih Tzu, do Pug. Conta pra gente um pouquinho, Aguinaldo. Você que é uma fonte de inspiração para todos nós, assim, o colega que está hoje na faculdade e tal, ele pensa em ser um Aguinaldo Mendes no futuro, né? Qual a dica que você dá para esse jovem, né, que às vezes está meio perdido, qual área que eu vou, e de repente se encanta, vê você um espelho e quer seguir seus passos? Eu também sempre converso muito isso com meus alunos, Diogo. Hoje, quando a gente se forma, eu acho que isso talvez seja natural, a gente sai com dois sentimentos, um sentimento que a gente não sabe muita coisa, né, e uma ânsia muito grande talvez de crescer, enfim. E aí comete um erro, que é sair da faculdade e ingressar numa especialidade. Esse é um erro Sem uma muito bagagem, né? grande. Exatamente, esse é um Clínica. erro muito grande. O bom especialista, antes dele ser um bom especialista, ele é um bom clínico. Então não adianta formar e formei hoje, amanhã eu vou começar uma pós. Não é assim. O caminho não é fácil, né? Assim, é ruim, talvez você sair e ter que dar plantão noturno, né? Domingo, mas faz parte do processo. Faz parte do processo.
A gente é niteroense, né? Eu lembro que eu dei muito plantão dia de domingo. O sol, Todo mundo mó na praia. praia. O pessoal vem para a praia, eu falei, tô no plantão. É. E faz parte do processo. E eu vi que hoje a base clínica que eu tenho me auxilia muito na especialidade. Então, antes de pensar em qualquer especialidade, o recém-formado ele tem que pensar em ser um bom clínico. Eu quero anestesia, eu quero cirurgia, a clínica é a base de tudo. Então, tem que dar plantão, tem que ficar na internação, a residência é uma ótima opção para você pegar ali a mão também, né? Mas tem que ter essa bagagem clínica. Para ser um bom especialista, tem que ser um bom clínico. Não adianta se formar e já querer ir para a especialidade, seja ela qual for, pneumologia, cardiologia, endócrino, seja ela qual for, tem que ser um bom clínico. E você consegue, Aguinaldo, você tem mais bagagem até do que eu para falar, até porque você vivencia a vida acadêmica, né? Eu sou mais velho que você, mas o que acontece? Eu observo que é uma questão geracional mesmo. A geração é uma geração um pouco mais imediatista também, né? Exatamente. Acha que vai sair da faculdade, vai sair ganhando muito e tal, e de repente não atinge a expectativa, se frustra, né? E é interessante você mostrar esse relato que o Aguinaldo Mendes hoje, melhor médico veterinário do Brasil, recentemente eleito pelos colegas, deu plantão noturno, trabalhou sábado, domingo, renúncias, né, Aguinaldo? E quanto Natal eu passei trabalhando. Olha só. Quanto Natal. Fazia ser eu enfermeiro e hoje eu estou aqui, eu devo a isso, né? Eu aprendi muito nesses momentos. E se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui. Não tem como, né, sair de um degrau e ir lá para o primeiro. É um passo de cada vez, é um passo de cada vez. A gente está voltando agora o semestre na faculdade, né? E no primeiro dia de aula eu falo, pessoal, a gente tem uma sessão de coach. Eu converso muito sobre a profissão com os meus alunos, né? Coisas que eu passei, que eu queria ter ouvido quando eu estava na faculdade. Dessa ânsia, né? Dessa questão de ter que formar essa bagagem, dessa questão da gente se orientar em relação à questão financeira, né? Hoje a maioria dos veterinários são autônomos, né? Então saber fazer uma reserva. Eu conto a história da minha formatura. Quando eu me formei, eu era da comissão de formatura. E aí a comissão ganha uns convites extras, né? Eu ganhei esses convites, eu convidei quem eu queria e sobraram 1 ou 2 convites. E eu vendi esses convites. Aí eu lembro que na época deu tipo assim uns R$1.000. Falei, caramba, quanto dinheiro. Fui, gastei, guardei esse dinheiro. E a partir desse momento, todo o dinheiro que eu ganho, uma parte eu guardo. Porque preparando aí, né, um futuro, enfim. Então isso é uma coisa que muitas das vezes a gente também não tem essa noção, né, de guardar um dinheiro, de se preparar emocionalmente. A veterinária é uma profissão que ela é muito bonita, né, mas a gente passa por momentos difíceis. E se a gente não tiver preparado emocionalmente, esse é outro fator que faz a gente desistir, né? Hoje, assim, muitos colegas, eu também já passei por isso, entram em quadros de burnout, né? A gente tem que estar preparado para isso, para estar bem dentro da profissão. Mas aí uma outra coisa que eu também falo, eu falo assim, pessoal, vocês vão me achar arrogante, mas não é. Que desde que eu me formei, Diogo, eu nunca, graças a Deus que continue assim, eu nunca olhei assim para mim, né, para minha vida e falei, caraca, esse mês eu tô quebrado. Nunca. Sempre trabalhei muito, mas sempre tive o retorno do meu trabalho, né? Então eu falo para os meus alunos, a medicina veterinária é uma profissão que tem retorno. Você só tem que fazer por onde, né? É um dia de cada vez, é um passo, as coisas vão acontecendo e você chega no momento que você consegue, né, ter o retorno que você espera, ou o máximo possível daquilo. Eu já dei muito plantão noturno, muito plantão no domingo, mas hoje eu me dou o direito de ter o meu final de semana com a minha família, com os meus amigos, né? Então isso também é importante. Para a gente tem que estar satisfeito com a profissão, para atender bem, para dar o melhor. Se você não está feliz
com a profissão, você não vai conseguir atender bem o animal, você não vai ter carinho com o animal, você não vai ter empatia com o tutor, então você tem que estar bem dentro da profissão. Mas é um passo a passo, não realmente, assim, aprendi isso na vida, nesse processo, né, não dá para dar um passo muito grande, é um dia de cada vez e as coisas vão acontecendo. Que legal. Vão acontecendo. Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Então essa frase é clássica, né? Exatamente. A gente só vê os louros, né, no final, mas não sabe o quanto a pessoa rala antes, né? Exatamente. Que legal. A gente também tem um quadro aqui que mitos e verdades, né? Que os colegas mandaram algumas perguntas pra gente aqui. Vamos lá. Aí você vai me dizer se é mito, se é verdade, né? Há uma aqui que a Mara mandou pra gente aqui. A cirurgia corretiva pode melhorar significativamente a qualidade de vida de cães com a síndrome braquicefálica? Você falou. Com né? certeza. Assim, eu tenho vários relatos, assim, emocionantes sobre a mudança da vida desses animais, né? Animal que não conseguia brincar, que não dormia, animal que vai dormir, coloca um brinquedo na boca, porque se fechar a boca não respira pelo nariz, não consegue dormir, hoje dorme, brinca. Então, sem dúvida nenhuma, é qualidade de vida, muda a vida dos animais. E engraçado, né, assim, é hipocrisia a gente falar que a gente não vive da nossa profissão, né? A gente vive, a gente precisa de ganhar dinheiro, com certeza, né? Mas assim, a realização de um bom trabalho, o bem-estar que você proporciona é tão bom, muito bom, que a remuneração financeira ela vem, ela acaba que é uma consequência, né? Natural, né? Consequência. Se você investe essa equação, a coisa não flui. Exatamente, né? Exatamente. Assim, é muito bom, assim, você vê que você ajudou aquele animal. É a realização profissional, né? Exatamente. É uma outra coisa que eu falo também com eles, né, em relação a isso, que não é errado o médico veterinário colocar valor no seu trabalho. O cara estudou, ele investiu tempo, investiu dinheiro. Se ele está preparado para oferecer um trabalho de qualidade, ele pode sim colocar valor naquele trabalho. Lógico. Né? E é o que eu tento fazer. Né? Não, eu sempre estudo, estou sempre estudando, sempre buscando o melhor. E eu preciso ter isso de volta para continuar. Né? Então, o caminho é esse. Outra aqui, Guilherme, também. Cães e gatos não desenvolvem asma? Então, tanto o cão quanto o gato pode ter sim doença bronquial, né? A bronquite e a asma são doenças bronquiais. O cão, ele tende a fazer mais a bronquite. A bronquite, ela é um processo inflamatório que se desenvolve por um contato mais contínuo com um alérgeno. O gato, ele tende a fazer mais asma. A asma, ela se desenvolve, é um processo reacional, brusco, agudo, com qualquer alérgeno que aquele animal seja exposto. Então, existem algumas diferenças fisiopatogênicas, de infiltrado celular que está envolvido, mas tanto o cão quanto o gato desenvolve doença bronquial. E grande parte da casuística da pneumologia são as doenças bronquiais. Tá. Bronquite, asma. E exposição urbana de poluição, assim, realmente é uma possibilidade do animal desenvolver essa dificuldade respiratória? Assim, em relação à cidade, Diogo, não existe assim, nenhum estudo confirmando isso, né? Mas, por exemplo, aquele animal que vive com um tutor fumante, animal que vive perto de área que tem muita poeira, né? Às vezes ocasionalmente uma fábrica, alguma coisa assim, ele é mais predisposto a desenvolver doença respiratória, sim. Né? Então, esse contato com o alérgeno, ele é um fator de risco para as doenças pulmonares desses animais, sim. Legal. Pô, Guinaldo, eu queria te agradecer nosso encontro, nosso bate-papo foi tão bom, tão proveitoso, pegar um pouco da sua experiência, né? Vários colegas vão assistir esse nosso episódio, e você é referência mesmo, né? E hoje, onde que a gente pode te encontrar? Caso você queira deixar um contato, uma rede social, que você é a nossa celebridade no Rio de Janeiro, né? Então... Eu que agradeço, meu amigo, assim, eu
Até hoje eu não me vejo dessa forma, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir isso de você, de outros colegas, fico muito feliz mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com você, né, nesse lugar, que vários colegas que eu admiro já estiveram aqui, então fico muito feliz de estar aqui, tá? Eu atendo aí no Rio de Janeiro em algumas clínicas, né, e o meu Instagram, né, é @Agnaldo Mendes JR, Agnaldo com GUI Mendes JR, aí lá eu posto algumas coisas, né, eu não sou um vet influencer, mas de vez em quando eu posto algumas coisinhas lá, mostro os atendimentos, mostro um pouco da minha vida, então quem quiser seguir lá vai ser um prazer. Oi, muito obrigado. Foi tranquila a nossa conversa? Foi ótimo, Foi ótimo, uma delícia, né? uma delícia. Bom demais. Até continuava, né? Passou rápido, passou rápido. Quando a gente está entre amigos e a gente gosta da pessoa, a coisa flui. É verdade, meu irmão. E fala um pouquinho pra gente, Aguinaldo, como que está sendo a sua experiência, né? Como conselheiro lá do Conselho, aqui do Rio de Janeiro, É um prazer muito grande, Diogo, assim, que eu me sinto como um representante do colega, né? E eu depois que eu entrei no Conselho, né, eu tive a visão real do que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, o Federal e o Regional do Rio de Janeiro, que é um parceiro do colega, né, não é um órgão que está ali para ir contra o colega, pelo contrário, é um parceiro do colega, né? E aí a gente vê isso realmente. O Conselho do Rio de Janeiro ele foi sempre, né, muito bem visto, mas na sua pessoa, assim, a gente teve uma mudança muito grande em relação ao contato com os colegas, né? Você é um cara jovem, né? Então talvez isso trouxe uma vida nova para o Conselho, que a gente que está lá dentro vive isso, e quem está de fora também está percebendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer estar lá. Toda vez que a gente se encontra é um aprendizado, né? Eu aprendo muito isso e levo para a minha vida profissional, né? Levo para os meus alunos algumas experiências, e assim, é uma experiência inigualável mesmo, é muito bom. Assim, amadureci muito profissionalmente, aprendi muito dentro do Conselho. Isso é verdade, mas essa vitória é toda nossa, né? Tanto da diretoria, dos conselheiros, dos nossos colaboradores que se dedicam muito, né? Com certeza. Final de semana, sábado, domingo, sabe? Com o maior carinho em fazer tudo por nós, né? Trabalha isso de reflete, né, no colega. E é importante, né, o médico veterinário ver o Conselho como o Conselho realmente é, um parceiro. E eu vejo o quanto o Conselho trabalha pelo colega. Esse é o nosso propósito mesmo, plantar a sementinha para que outros depois de amanhã sigam essa mesma trajetória, né, que a gente entende que é o caminho mais indicado, digamos assim. Isso aí. Amigão, muito obrigado por tudo, pela nossa amizade, pelo nosso carinho, que a minha admiração por você como pessoa profissional continue cada vez mais. A recíproca é verdadeira. E sucesso, saúde, né? Muita sorte, competências já tem, mas meu carinho e a gratidão por você. Eu que agradeço, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, né? Um abraço aí para os colegas médicos veterinários. E obrigado mesmo de coração. É um prazer e conta comigo para tudo aí que você precisar. Tá ótimo. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Então, gente, hoje a gente encerra o nosso episódio com o Dr. Aguinaldo Mendes, essa referência como ser humano, como profissional e pessoa altamente leal, amiga e parceira, né, Aguinaldo? Você é um cara parceiro, né? Então a gente fica muito feliz de ter um colega tão jovem, né, com essa capacidade técnica tão grande e humildade indescritível, senhor. Parabéns, sou seu fã. Obrigado, igualmente, meu amigo, também sou muito seu fã. Obrigado. Que bom. Então, gente, continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, @CRMVRJ, nosso canal no Instagram, no YouTube. Daqui a pouco também esse episódio já vai estar disponível já no YouTube. Então, conte com a gente. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.